Olá, como vai? Tudo bem? Estamos de volta em cada dia trazendo uma mensagem, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra do coração de Deus para o seu coração, viu? Então fique atento aí conosco, fique ligadinho com a gente. É importante saber que você está aí do outro lado, ouvindo e também transmitindo. A gente aprende para ensinar, não é isso mesmo? É isso mesmo? Eu quero hoje ministrar uma palavra sobre a questão de circunstâncias da vida da gente, da nossa caminhada. Temos nossos intempéries, tem momentos bons, momentos de dificuldades, e a gente precisa ter o cuidado nesses momentos que a gente vive, essas lutas que a gente vive, de manter um padrão de conduta, um padrão de palavras, um padrão de comportamento, até porque qualquer reação contrária entristece o Espírito Santo de Deus. Hoje, engraçado, eu estava no carro e desocupei a poltrona do meu lado direito e disse: Espírito Santo, senta aqui, senta comigo, Espírito Santo. E fomos. Teve um momento que alguém fez uma bobagem na frente e eu fiquei um pouco irritado, mas depois eu lembrei que eu pedi ao Espírito Santo que estivesse ali do meu lado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Se ele estava ali do meu lado, se a presença dele é tão especial, e se ele é aquele que nos dá toda a direção, toda a capacidade de a gente vencer, né, os intempéries, vencer as resistências, vencer aqueles que se levantam contra nós. Então, isso para mim foi um pouco chocante, né? Eu falei, Senhor, me perdoe, né? Se ele está conosco, não temos razão de nos estressarmos, né? Então, assim, quanto mais as circunstâncias forem adversas, devemos sempre declarar palavras de amor e de bênçãos para as pessoas, pessoas do nosso convívio, pessoas que estão também, né? Pessoas do nosso relacionamento, convívios que diz, a gente está na rua, está conversando com outras pessoas, está lidando com um monte de gente, está no ambiente da igreja, está falando com pessoas, e também no ambiente do seu lar, da sua casa, com os seus. Então a gente precisa ter esse cuidado muito grande. Então, quanto mais as circunstâncias forem adversas, devemos sempre declarar palavras de amor e de bênção. A gente olha a leitura da palavra, a gente vê o que Jesus, o comportamento do Senhor Jesus, quando lidava com as pessoas. A gente sempre pede, Senhor, eu quero ser igual a Ti, eu quero ser igual a Ti, Senhor, me ensina a ser igual a Ti. Mas na prática a gente tem certas dificuldades. Mas Jesus sempre teve um padrão de comportamento, de lidar com as pessoas, de palavras, sempre assim, muito serena. E a gente realmente precisa aprender com ele. Então, guarda isso no seu coração. Vou repetir para você gravar bem. Quanto mais as circunstâncias forem adversas, devemos sempre ter palavras de amor e de bênçãos, viu? Ok. Outro item, a confissão da nossa boca dá forma à nossa vida, né? Tem um texto na Bíblia que diz, né, que a alegria no rosto, o sorriso, formoseia o rosto, né? O sorriso, a alegria formoseia o rosto. Então, assim, a expressão do nosso rosto, uma expressão plástica, uma expressão santa, divina, não perfeita, mas sempre naquela comunhão com o Senhor Jesus Cristo, dá forma também às nossas palavras. A gente vai ter mais cuidado de falar com as pessoas. Outro ponto aqui também, muito interessante. A linguagem de murmuração deixa a lamentação, deixa e permite que as lamentações levem à destruição, né? Ela deixa no sentido da ocasião, né? E leva a gente no momento de extrema destruição, muito perigoso. Não sei se você lembra no vídeo anterior, eu falei que tapas machucam, mas palavras machucam muito mais, né? É muito interessante isso. Vou só aqui repetir para você. A linguagem de murmuração, queixa e lamentação leva a uma definição que a gente pode, por causa disso, dizer coisas desagradáveis. Outro ponto também, a Bíblia diz: a quem tem muito, muito se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você já viu aquelas pessoas que não têm freio? Falam, mas falam de forma inconveniente, incoerente, falam bobagens, estão sempre prontos para, enfim, né, trazer palavras negativas, ou amaldiçoar pessoas, enfim. Então, é isso.
quanto mais você está próximo, se aproximar, quanto mais você lê, quanto mais você buscar conhecimento, mas você vai ter uma palavra, assim, uma palavra dosada, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de instrução, uma palavra de ensinamento, como o Senhor Jesus sempre fazia, não é mesmo? Muito bem. A língua controla todo o corpo, então nossas palavras mudam as circunstâncias. Olha que legal! A língua controla todo o corpo, então as nossas palavras, elas mudam circunstâncias. Mudam ou não mudam? Claro que mudam. Se ela controla todo o corpo, então certamente as nossas palavras serão bem coloquiais, bem coerentes, serão palavras de bênção. O Senhor Jesus falou: não amaldiçoe, abençoe, não amaldiçoe, abençoe. Então, vou repetir aqui para você: se a língua controla todo o corpo, então nossas palavras, elas mudam as circunstâncias. Bom, a gente ter a capacidade de Deus de trazer sempre uma palavra de pacificação, né? De acertar, de ajustar uma situação, né? Então é isso, tem que ter esse cuidado, porque se você tem consciência disso, que a língua controla o corpo, então temos que ter cuidado realmente com a linguagem. Muito interessante. O falar em línguas só traz bênçãos para nós, porque é uma linguagem celestial. Esse ponto é muito importante e muito interessante. Você sabe que lá em Efésios capítulo 6:10 fala das 6 armas: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapatos da paz com a preparação do Evangelho, escudo da fé e espada do Espírito. 6 armas, mas a 7ª é a arma mais poderosa. São 6. Vou repetir para você gravar bem. Se você já conhece Jesus, já tem conhecimento desse assunto, ótimo. Você só vai acrescentar para você, vai melhorar o seu conhecimento. Mas para quem não tem, é bom a gente explicar 2, 3 vezes. Por exemplo, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapatos da paz com a preparação do Evangelho, escudo da fé, que você leva no seu braço esquerdo, e a espada do Espírito na sua mão direita. 6 armas, mas a 7ª é a mais poderosa, que a maioria ou boa parte dos cristãos ignoram, que é o falar em línguas. E está na sequência do versículo, né? Falando em línguas todo o tempo e com isso vigiando. E pouquíssimos cristãos praticam. O falar em línguas só traz bênçãos para nós, porque é uma linguagem celestial. No culto do domingo passado, retrasado, se não me falha a memória, eu falei exatamente sobre isso, sobre as pessoas terem uma linguagem sadia, sempre abençoar pessoas com linguagens sadias, amém? E também se esforçar, pedir ao Espírito Santo que o lembre de falar em línguas, ter uma linguagem celestial, porque é uma linguagem celestial. Então eu disse para os irmãos, não tem assunto para falar com Deus? Você não tem palavras para fazer a sua oração, não vem nada no seu coração nem nos seus lábios? Pegue a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um jorrar de oração, porque ela é mais coerente, mais verdadeira. Por quê? Porque é a própria palavra de Deus. Você vai orar a palavra de Deus. Eu não vou orar porque eu não estou conseguindo falar, eu não tenho conteúdo para falar. Então pegue a palavra. Você que realmente tem desejo, mas tem dificuldade, pegue a palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa linda. O que habita nos esconderijos do Altíssimo, descansa no Onipotente. Olha outra palavra linda. Tu me sondas e me conhece meu deitar e meu levantar. Olha que oração linda. Esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou, me ouviu quando clamei por socorro. Olha que outra oração linda. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia. Que diriam as nações? Onde está o Teu Deus? Nosso Deus está no céu. Olha que palavra que você tem na Bíblia Sagrada e te traz um conteúdo maravilhoso. Okay? Então, falar em línguas é necessário, extremamente necessário. E toda a Bíblia Sagrada, né, é linguagem celestial, linguagem dos anjos. Então, bota em prática. Essa é a sétima arma, é a oração perfeita, é a arma perfeita que te traz muita intimidade, muita comunhão com o Espírito Santo
e com isso você vai até esquecer dos seus problemas. Tá ok? Muito legal mesmo. Palavras de amor e bênção transformam o homem como as circunstâncias. Prestou atenção? Palavras de amor e bênção transformam o homem, também transforma as circunstâncias. Muito bacana, é ou não é? Pois é, então cuidado com as palavras, né? Pelas palavras, tuas palavras tu serás salvo, pelas palavras tu serás condenado. Então, se você está em Cristo, tem o Espírito Santo na sua vida, seja um transformador de ambiente. Onde você chegar, transforme o ambiente, dá um bom dia, dá um bom dia com alegria, dê um sorriso para as pessoas, fale de forma delicada, mas bastante coerente. Você vai ver que as pessoas vão ficar muito mais felizes, até quem sabe você pode trazer cura, pode trazer libertação, cura de uma depressão, de alguém que está ali, que de repente você nem conhece, mas está te ouvindo. É sempre benefício para quem fala e benefício para quem ouve. Palavras boas são assim, ok? Abençoa todos. Muito legal isso, muito bacana. Ok, glória a Deus por isso, ok? Deixa uma outra palavra para a gente então aqui encerrar. O Senhor adverte na época de Israel, porque Israel só vivia murmurando, só vivia reclamando, só vivia se queixando, e isso ofendeu muito ao Senhor. E o salmista, ele escreve, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, sobre isso. Ouça uma linguagem que eu não conhecer. Qual é a linguagem que o Senhor não conhece? Qual é a linguagem que o Senhor conhece? Qual é a linguagem que Ele não conhece? Não é que não possa conhecer, Ele tem poder, Ele é Deus, Ele conhece tudo, mas Ele não se importa, Ele não ouve, Ele não quer saber esse tipo de linguagem. São palavras negativas, palavras de murmuração, palavras de queixumes, pessoas que fazem muxoxo, esse tipo de linguagem, o Senhor não ouve e nem conhece mesmo. Né? Agora, palavras positivas, palavras acompanhadas com fé, palavras de perseverança. Ontem mesmo estava brincando com o nosso pastor Carlos. Eu falei assim: olha, pastor Carlos, a Bíblia diz que os fracos são fortes. Esse tipo de palavras que levantam a autoestima, que sejam acompanhadas de um coração que crê no Senhor e de uma boca que confessa. Bem, então eu quero deixar esses itens para você, e para você realmente ter essa capacidade de ter uma linguagem, uma cultura do reino, né? Nós somos cidadãos do reino, então temos que ter essa cultura do reino, okay? E pare de ouvir palavras de baixo calor, pare de ouvir o salmista diz, Salmo 1, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, o seu e na sua lei medita dia e noite. Amém? Então, é isso, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, se achegue ao Senhor na sua vida e através da sua vida tem uma linguagem e uma cultura celestial. Amém? O Espírito Santo usará as nossas palavras para produzir bênção. Olha que coisa linda! O Espírito Santo usará as nossas palavras para produzir bênção. Muito bacana isso, ok? Então seja um abençoador, seja um profeta de Deus, amém? Vamos falar sobre esse assunto nos próximos vídeos, amém? Muito bem. Passos, estou encerrando aqui, passos para mudar a sua mentalidade. Primeiro, pense como Deus pensa. Segundo, grave a palavra. Terceiro, medite na palavra. E quarto, declare a palavra. Ok? Encerrando aqui, pense como Deus pensa, grave a palavra, declare a palavra e medite na palavra. Ok? Quero deixar o primeiro vídeo dessa semana, essa palavra de carinho para você, que você possa ouvir e botar em prática, ok? Não ser ouvinte negligente, mas imperoso, praticante, que é isso que agrada o coração de Deus, tá bom? Deus abençoe ricamente e abundantemente. Não se esqueça, ok? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e comente. Compartilhe, curta e comente, tá bom? Vamos espalhar a palavra de Deus, ok? Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço
Deus abençoe ricamente e abundantemente e até o próximo vídeo. Amém.